Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre flexibilidade e o que a gente pode aprender com alguns ensinamentos que a árvore salgueiro chorão pode trazer pra gente se a gente analisar isso de uma forma mais profunda. Bom, esse final de semana eu tava estudando um pouco sobre algumas cartas de alguns decks que eu tenho aqui, né? Alguns decks de tarô. E eu tava pegando sobre o tarô akáshico e eu me deparei com essa carta, que é a carta do Salgueiro Chorão, que é um 2 de forças. E eu comecei a olhar para essa carta para tentar compreender o que ela me traria de um significado mais profundo, e eu não vou mentir, eu tive uma certa dificuldade, e é exatamente por isso que eu precisei pesquisar um pouco mais na internet para me aprofundar sobre os estudos, o real significado dessa carta, né? O real significado, na verdade, não dessa carta, mas do próprio Salgueiro Chorão, o que a gente pode aprender, porque eu acredito que a gente pode aprender muito com a natureza, com o que a natureza pode ensinar pra gente enquanto ser humano, até porque a gente faz parte da natureza, a gente tá conectado com a natureza, então a gente tem muito a aprender com o que ela mesma nos oferece. E aí, pesquisando um pouco mais sobre o Salgueiro Chorão, eu comecei a compreender que essa árvore é uma árvore que ela vem do leste da Ásia. É uma árvore que tem ali por volta de uns 25, 30, 35 metros de altura. Ela não passa de 40, acredito. E ela não é muito exigente quanto ao seu próprio crescimento. Ela cresce de uma forma mais favorável perante a umidade. Por isso que ela é muito comum em alguns cemitérios, especialmente ali pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Eu encontrei na internet que é bem comum que essa árvore ela esteja localizada em alguns cemitérios. E aí eu fui pensando assim, poxa, mas para além da botânica, né, o que mais que a gente pode compreender com o Salgueiro Chorão? E aí, chegando num aprendizado mais profundo, eu encontrei que o Salgueiro Chorão é muito presente na palavra, na Bíblia Sagrada, na própria escritura, né? E exatamente através dos ensinamentos e das passagens que a gente pode encontrar na Bíblia, em que é relatado a presença do Salgueiro Chorão, que eu quero trazer um pouco desse vídeo de hoje. O que a gente pode extrair da palavra, o que a gente pode extrair desses ensinamentos para a nossa vida? Sobre o ensinamento maior, que é a flexibilidade, mas perante o resultado, que é a flexibilidade que essa árvore traz, quais outros ensinamentos que ela pode trazer pra gente? E aí eu tenho aqui a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. E se você tiver a sua na sua casa, você pode acompanhar comigo. Eu vou trazer algumas palavras em que a gente pode encontrar a presença do Salgueiro Chorão e o que a gente pode extrair de aprendizado disso. Então a gente vai lá no Salmo 137. Salmo 137. E a gente vai ler juntos. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. O que essa passagem fala pra gente? Essa passagem ela fala pra gente sobre o luto e a esperança. E é exatamente um dos aprendizados do Salgueiro Chorão. Por quê? Se a gente pensa na nossa vida enquanto ser humano, a gente vai passando por muitos processos de luto em vida. A gente passa por processos de luto quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um familiar. A gente passa por um processo de luto quando a gente sai da infância e vai para a adolescência, quando a gente sai da adolescência e entra na idade adulta, quando a gente sai da idade adulta e entra na velhice. Ou seja, as fases da vida do próprio ser humano são processos muito bem marcados pelo luto de deixar a fase anterior. A gente passa por um luto quando a gente deixa um relacionamento afetivo, quando a gente percebe que naquela relação já não tem mais crescimento, ou talvez já não tem mais afeto, ou já não tem mais companheirismo. A gente passa por um luto também quando a gente deixa uma carreira e vai para outra. A gente passa por um luto quando a gente deixa um local de trabalho e a gente vai para um outro local de trabalho. A gente passa por um luto quando a gente deixa a casa dos nossos pais, dos nossos familiares, para que a gente possa ir trilhar a nossa vida sozinhos. A gente passa por um luto também
quando a gente deixa uma casa, deixa uma cidade, vai para um outro estado, alguns para outro país. Ou seja, a nossa vida é marcada pelo luto de diversas formas. A gente passa por um luto também, não somente quando a gente perde um ente querido, um amigo, um familiar, mas também quando a gente passa por alguma perda financeira, por alguma perda material. Ou seja, a nossa vida, a vida do ser humano, viver, é ser marcado pelo luto. E para a gente passar pelo luto, a gente precisa ter esperança. Por quê? O luto, ele fala também da esperança. Porque quando a gente finaliza um ciclo na nossa vida e finalizar um ciclo, ou seja, deixar uma personalidade para trás, trazer uma transformação para o seu modo de viver, para o seu modo de pensar, para o seu modo de agir, também é passar por um luto. Ser uma nova pessoa também é deixar aquela velha pessoa para trás. E quando a gente passa por um luto, seja ele qual for, a gente precisa admitir que a gente precisa de esperança. Porque passar pelo luto requer nutrir a esperança de que aquele luto, ele vai passar. Ou seja, se a gente, por exemplo, passa por um luto de um ente querido, que é o luto mesmo, o processo do luto de perder um ente querido, de perder um amigo, perder um familiar, enfim, quando a gente passa por isso, a gente precisa nutrir a esperança de que aquela dor, de que aquele sofrimento, de que aquela angústia, de que o sentimento de raiva, de indignação, de que o próprio luto, ele vai passar. Quando, por exemplo, a gente perde um serviço, a gente perde um emprego, a gente perde uma posição no local de trabalho, a gente precisa também nutrir a esperança de que a gente vai arrumar outro serviço, de que a gente vai entrar num outro local de trabalho. Quando a gente sai de um relacionamento e a gente passa pelo luto do relacionamento, a gente precisa também nutrir a esperança de que aquela dor, que aquele sofrimento do luto, ele vai passar e de que lá na frente, possivelmente, a gente vai se abrir para uma nova pessoa, a gente vai se abrir para estar com outra pessoa. Ou seja, o luto, passar pelo luto em vida, requer que a gente tenha esperança. E a esperança, ela fala sobre a gente acreditar que as nossas emoções sofridas, doloridas, que aquelas emoções difíceis, elas vão ser superadas, elas vão ser transpostas, e cada um com o seu tempo, porque cada ser humano é único e sente de uma forma e tem o seu tempo para viver o luto e para passar pelo luto, e seja o luto uma perda, enfim, seja o que for. Então, cada ser humano tem o seu tempo, mas a gente ainda assim nutre a esperança de que esses sentimentos desafiadores vão passar e de que esse luto vai ser superado. Ou seja, um grande aprendizado que a gente aprende com essa passagem é sobre o luto, e que após o luto, não somente após, mas durante o luto, durante a perda, a gente pode nutrir a esperança de dias melhores e de momentos mais alegres. Ou seja, nessa passagem, mesmo durante a perda, ele sentou, ele chorou e ainda ele conseguiu cantar. No cântico, ele encontrou a esperança de que um momento melhor viria para ele. E ainda falando sobre esses sentimentos, sobre essas emoções, ainda falando sobre os processos de lutos e de perdas que a gente vai enfrentando ao longo da nossa vida, a gente tem uma outra passagem que a gente também encontra a presença do Salgueiro Chorão na Bíblia e que a gente pode aprender com isso. A gente vai lá em Ezequiel, capítulo 17, Ezequiel, capítulo 17, a partir do versículo 3, a gente tem a palavra. E diz assim: diz o Senhor Jeová, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercancias. Na cidade dos mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente. Tomando-a, a pôs junto às grandes águas com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sermentos e lançava renovos. E houve mais uma grande águia, então ele continua a falar sobre as águias, mas exatamente em 17, versículo 6, ele fala que brotou uma videira muito larga, de pouca altura,
virando-se para ela os seus ramos, no caso o quê? O salgueiro chorão. Isso fala sobre renascimento e fala também sobre vitalidade. Mais uma palavra, mais um capítulo, mais um versículo da Bíblia que a gente pode aprender sobre renascimento e sobre vitalidade. E a gente pode atrelar isso ao processo das nossas perdas. Porque quando a gente passa por uma perda na vida, e mais uma vez, essa perda, ela pode ser qual for, e muitas vezes a gente passa por inúmeras. A gente não passa somente por uma perda de fato, a perda doente. A gente passa pelas perdas do nosso eu do passado. Quando a gente se renova, quando a gente se transforma. E passar por uma perda dessas, a gente precisa compreender que a gente precisa de alguma forma se transformar. A gente precisa renascer. Vamos pensar no ser humano ali no seu processo da infância para a adolescência, ou até mesmo da idade adulta para a velhice. Fazer essa transição de vida, pensando na infância, para uma criança passar para a adolescência, ela está se despedindo, ela está passando por um processo de luto, ela está deixando para trás aquela criança para que então agora ela possa assumir esse papel de adolescente. Um adolescente que vai ter mais responsabilidades, que vai ter novos aprendizados, que vai ter que lidar mais ainda com a independência, com a autonomia, ou seja, é um processo de luto que ele está passando. Se a gente pensa no ser humano adulto, quando ele sai da adolescência para ir para a vida adulta, é um processo em que ele está deixando a casa dos pais. Ele vai para a vida adulta, ele entra no mercado de trabalho, ele começa a ter mais responsabilidades, ele precisa aprender a gestão financeira, ele precisa lidar mais ainda com a sua própria autonomia, com a sua própria liberdade, com o seu eu, no modo mais puro e sincero, com os seus valores, tudo aquilo que foi aprendido lá atrás. Ele vai ter que encarar mais ainda o preço por bancar as suas atitudes, se responsabilizar por elas, se responsabilizar pelos seus erros e pelos seus acertos. Ou seja, são os lutos da vida que vai fazendo a gente se transformar, que vai fazendo a gente renascer. E para que a gente possa renascer, para que a gente possa se transformar, obviamente a gente fala sobre a gente passar por processos difíceis e doloridos, assim como o luto, porque o luto fala sobre a gente deixar para trás aquilo que muitas vezes a gente é apegado, seja uma pessoa, seja um estilo de vida, seja um modo de enxergar a vida, seja uma casa, seja um bem material, ou seja, deixar para trás aquilo que traz apego, muitas vezes aquilo que traz conforto, aquilo que a gente ama, requer que a gente lide com o sofrimento. E lidar com o sofrimento para que a gente possa nutrir a esperança de que ele vai passar, requer que a gente possa nutrir a esperança de que a gente vai renascer e de que essa dor vai transformar a gente. E para isso a gente precisa nutrir também o quê? A vitalidade do nosso corpo, porque o renascimento ele está atrelado a gente poder ter essa vitalidade para renascer das cinzas, como uma águia, como uma fênix. Esse processo de renovação, de deixar para trás velhas estruturas. Ou seja, passar por um luto, por uma perda, nutrir a esperança. Então, nutrir de que a gente pode, esse sentimento de que a gente pode renascer, de que a gente pode se transformar, requer que a gente tenha vitalidade. Eu não quero falar a palavra força, porque muitas vezes isso pode soar como se não estar dentro desse processo fosse fraqueza, mas na realidade não é. Não é essa guerra entre força e fraqueza. É a vitalidade, é a força da vida. A força da vida que traz a transformação. Não é o quanto você é forte e o quanto você é fraco para a vida. É o quanto de vitalidade que você tira, muitas vezes, do teu ser, que você sente que, na verdade, pode ser que em algum dia da sua vida você pensa, não tenho vitalidade no meu ser para tirar. Mas o processo de transformação, ele entra lá no fundo, no âmago do teu ser, e ele fala para você se encarar no espelho e reconhecer. Você tem vitalidade. Você pode renascer dessa dor, você pode se transformar desse sofrimento, mas para isso você precisa reconstruir o seu ser e reconstruir a tua esperança que talvez você tenha perdido. E pra gente finalizar esses aprendizados que a gente consegue ter com o Salgueiro Chorão, com as passagens da Bíblia, a gente vai lá em Levíticos agora, Levíticos 23, a partir do versículo 34. Vamos ler a partir do versículo 34.
Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. E ao 1º dia tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Exatamente aqui em Levíticos, capítulo 23, versículo 40, é que fala sobre os ramos do salgueiro e o quanto ele pode alegrar, e o quanto ele pode ser um motivo de celebração. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. São os ramos do salgueiro que trazem essa celebração para o vosso Senhor nosso Deus. Ou seja, neste versículo, a gente aprende também com o salgueiro chorão que depois de um processo de luto, depois de um processo de perda, depois de um processo de enfrentar as dores, enfrentar o sofrimento, de ter que encarar os desafios, de ter que encarar as sombras, e no meio do caminho conseguir nutrir a esperança, por mais difícil que seja. E em alguns dias pode ser que essa esperança não venha, mas em outros você pode apoiar, nesses dias que você não conseguir nutrir a esperança, você pode se apoiar na esperança daqueles que estão ao seu lado. Porque muitas vezes, os que estão ao nosso lado, eles podem ajudar com a fé deles, com a esperança deles e com a confiança deles. Então, após o processo de perda, um processo de luto, nutrindo a esperança, então você vem, você se transforma, você se renova. Após o seu processo de renovação, após deixar para trás um antigo eu que muitas vezes já não te serve mais, após assumir que muitas vezes na vida a gente precisa se transformar, a gente precisa se renovar, que a gente precisa deixar para trás aqueles momentos e aquelas ideias, aqueles comportamentos, aquelas atitudes que já não nos cabem mais, a gente se transforma, a gente se renova, a gente traz a vitalidade do nosso ser à tona, nutrindo a esperança de que a gente pode ser melhor, que a gente pode ser melhor para nós mesmos, para aqueles que estão à nossa volta. E então, a gente consegue celebrar a vida novamente. E esse processo, ele acontece uma vez só na vida? Não, porque a gente passa por isso desde que a gente nasce. É da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, da idade adulta para a idade madura para a velhice, até a gente finalizar um ciclo. E depois novos ciclos virão. E durante, inclusive, esses períodos, a gente vai passando por vários outros períodos de perda. Mas o maior processo de renovação e de transformação é esse que acontece dentro do seu ser. É quando você consegue olhar para si, olhar para essas dores, para esse sofrimento, para essas perdas, para tudo que você já perdeu até então na sua vida. Você olhar para o seu processo e compreender quantas vezes na sua vida você foi esperançoso e você foi confiante para com o processo da sua própria vida. Quantas vezes na sua própria vida, perante os desafios que você enfrentou, você não precisou se transformar, você não precisou se renovar. E dentro dessa renovação, você tirou uma vitalidade dentro do seu ser que muitas vezes você nem sabia de onde vinha. Essa vitalidade era o fogo do Espírito que colocava você de pé, era a tua confiança, a tua esperança em si mesmo, era também a ajuda dos outros ao seu redor, a ajuda e a tua fé que você mantinha. Muitas vezes, a fé até mesmo no seu próprio processo. E com isso, depois do período de dificuldade, você conseguiu celebrar. Depois de um período muito sombrio, depois de um período de muitas lágrimas, você percebeu que a alegria ela voltou novamente. E isso fala sobre flexibilidade.
Pra gente poder se transformar na vida, pra gente poder se transformar principalmente de um período de muito desafio, pra gente poder encarar questões muito desafiadoras sobre o nosso próprio ser, pra gente poder querer enxergar que muitas vezes a gente precisa mudar, que a gente precisa se transformar, que a gente precisa deixar pra trás aquilo que já não cabe mais pro nosso crescimento, a gente precisa ser flexível. E a flexibilidade, ela fala também em você aceitar, muitas vezes, e se responsabilizar pelos seus erros. Por você aceitar e se responsabilizar que muitas vezes alguns ciclos já não cabem mais na sua vida. Ou seja, todo o processo de perda, o processo de luto, o processo de dor, o processo de sofrimento, o processo de nutrir a esperança, de se renovar, de se transformar, de trazer a vitalidade para o seu ser, para se reerguer novamente, ele fala sobre a flexibilidade que você tem para com o seu próprio ser. A flexibilidade que você nutre para consigo e para com aqueles que também estão à sua volta. E é essa flexibilidade que te ajuda a se renovar e se transformar diversas e diversas vezes ao longo da sua vida. Bom, eu acredito que o Salgueiro Chorão ele podia trazer muitas outras informações pra gente, não somente da botânica, que também é importante, mas dos nossos próprios aprendizados que a gente vai trazendo na vida. Mas essa árvore, ela fala sobre a flexibilidade. E essa flexibilidade a gente encontra inclusive em uma lenda que na verdade eu não sei, por ignorância da minha parte, eu não sei se é uma lenda mesmo ou se de fato é uma história, que o Salgueiro Chorão, ele se debruçou perante a Mãe Maria e perante Jesus, a Sagrada Família, para proteger eles durante a passagem para a fuga que eles fizeram para o Egito. Ou seja, durante todo esse processo que a própria árvore vive, esse processo de passar pelas suas perdas, pelos seus lutos, os momentos de inverno que a árvore encontra, e até mesmo os momentos de inverno, se ela é localizada dentro do cemitério, que ela precisa, ou seja, ela, a natureza, precisa estar ali para ajudar outros seres humanos. Esse período que ela encontra de dificuldade, após esse período, após a seca, ela renasce, ela se transforma e ainda assim ela é flexível para consigo e para com aqueles que precisam encontrar uma sombra e uma proteção debaixo dela. E ser humano é isso. É muitas vezes a flexibilidade que você encontra no outro que te ajuda a passar por momentos difíceis. É muitas vezes a flexibilidade que você encontra na tua fé. É a flexibilidade que você tem de se curvar perante o outro para pedir ajuda. É a flexibilidade de você se curvar perante si mesmo para reconhecer os seus erros. É a flexibilidade que você tem de se curvar perante aquilo que você enxerga de transcendente para com você. A sua fé, a sua espiritualidade, a sua religião, o seu Deus, o seu orixá, enfim, aquilo que você acredita de superior. E para a gente ser flexível, a gente precisa acreditar que depois de uma perda, a gente pode celebrar novamente. É isso. Desejo que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se esse vídeo falou com você, especialmente se você tá passando por um processo de perda, um processo de transformação na sua vida, se agora você tá precisando encarar que algumas coisas na sua vida, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser mudadas, esse vídeo é um modo até mesmo para que você possa refletir e extrair algum aprendizado das próprias palavras que foram trazidas e o que você pode aprender com a natureza e inclusive com o Salgueiro Chorão. Bom, se fizer sentido para você, você pode ficar à vontade para comentar a sua história, o seu momento, o que é transformação para você, o que é passar pela perda, pelo luto, seja essa qual for, seja que perda for essa, o que é esperança para você e o que é trazer de dentro do seu ser a vitalidade para você renascer. Nós nos vemos, um grande abraço!